Eu me chamo Bismarck Ferreira, sou morador no Rio de Janeiro e durante uma viagem para a cidade de Irecê, no interior da Bahia, eu, minha esposa Flávia e meu filho Marcos, que na época era apenas um garotinho com 2 anos de idade, nos deparamos com uma criatura que poucas pessoas relatam ter visto. Mas quem vê nunca esquece, pois é uma criatura apavorante. Sou carioca, mas meus pais são baianos que vieram tentar a sorte aqui no Rio, lá pelos anos 60. E depois de muito tempo morando aqui, eles já estavam cansados da cidade grande e principalmente da violência. Por isso, em 2005, resolveram voltar para a sua terra natal. E desde então, pelo menos uma vez ao ano, vou lá para visitá-los. No ano de 2010, as minhas férias foram no mês de fevereiro. Mas eu fiz um acordo e trabalhei até o carnaval. Assim, as férias começaram no dia 17 de fevereiro, até 17 de março. Na madrugada do dia 18, saímos cedo de casa e por volta das 4 horas da manhã, pegamos a BR-116 em direção à Bahia. A viagem estava sendo bem tranquila e por volta de 10 horas da noite, chegamos à cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Em seguida, mudamos de estrada. Pegamos a rodovia BA-142, só que bem diferente da BR-116, que é muito movimentada, essa estrada parecia bem deserta. Eu raramente encontrava outro veículo. Depois de mais ou menos 1 hora que passamos por Vitória da Conquista, começou uma chuva muito forte. E mesmo sob o temporal, continuei dirigindo por mais algum tempo. Só que a chuva, ela não dava trégua, então resolvi parar. A estrada não estava em boas condições. Além de ser pista simples, avistei uma entrada do que parecia ser uma fazenda. Encostei o carro próximo a uma porteira e ficamos dentro do carro esperando a chuva diminuir. Devido ao cansaço da viagem, acabamos adormecendo e algum tempo depois, ainda debaixo de chuva, acordei com um senhor que aparentava ter uns 60 anos, batendo no vidro do carro. Levei um enorme susto, pois eu vi que ele estava armado com uma espingarda calibre 12. Mesmo assim, abaixei o vidro e o cumprimentei. Então ele disse: "Boa noite, moço. O carro quebrou?" Eu falei que não. Eu estava viajando desde a madrugada. Estava indo para Irecê. E como a chuva era forte, eu resolvi parar e esperar passar. Ele disse: "Prazer, meu nome é Osmar. Coloca o carro para dentro e vamos ficar lá em casa. Aqui fora não é seguro para você." A chuva ainda estava forte e não parecia que daria trégua por tão cedo. Por isso eu aceitei o convite e fomos para a casa de seu Osmar. Chegando lá, sua esposa, Dona Letícia, percebeu que o pequeno Marcos estava dormindo. Então ela chamou Flávia e as duas entraram no quarto. Colocou o menino em uma cama e depois voltaram para a sala. Eu e Flávia e seu Osmar ficamos conversando, enquanto Dona Letícia foi preparar um café. Eu perguntei se a região tinha muito assalto. Ele disse que não. O perigo que a gente corria lá fora era outro. Eu perguntei que tipo de perigo era esse. E ele começou a dizer: "Estamos na quaresma. E nesse tempo, os cães ficam soltos. Em algumas das noites, aparece por essa região um cão do diabo. Ele poderia atacar se vocês ficassem do lado de fora de casa." Eu acreditava nesse tipo de coisa e perguntei se era algum lobisomem. Então o senhor me disse: "Não é lobisomem não, moço. Até seria bom se fosse, pois o lobisomem é um homem que vira bicho, seja por maldição ou pacto continhoso.
E mesmo sendo uma besta fera, ele pode morrer. E se aparecer algum por aqui, a gente mete bala. O bicho que aparece daqui de casa até a Serra do Sincorá é um demônio chamado Catravo. Ele parece um cachorro, mas é bem maior e mais forte, e não tem jeito de matá-lo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse bicho, e por isso eu quis saber mais detalhes sobre esse animal. Mas poderia ser uma onça preta, e o imaginário popular transformava em um demônio. Dona Letícia trouxe o café fresquinho, e sinceramente até hoje foi o melhor café que já tomei em minha vida. Ela sentou ao lado de seu esposo e ele começou a relatar sua experiência com essa criatura. Hoje em dia, o povo não acredita em mais nada. Mas nessa época de Quaresma, muitos seres que vivem acorrentados no inferno ficam soltos pela terra, espalhando mal e atentando contra a vida de quem eles encontram pela frente. Quando eu era mais moço, por volta dos meus 15 anos, morava com meus pais e meus irmãos. Esse bicho atacou a nossa casa. Na época, a gente morava lá na serra, perto de Bicorá. Teve uma noite, bem na Quaresma, que ele apareceu no sítio. A gente quase não via, só escutava os rosnados. Os cachorros tentaram nos defender e partiram para cima da criatura. Mas os pobres coitados não tiveram a menor chance. Apanharam tanto que gemiam de dor. Era cada grunhido que dava pena. Meu pai não aguentou ouvir o sofrimento dos cachorros. Abriu a porta de casa e se deparou com a criatura, que tinha os olhos de fogo e uma boca cheia de dente pontiagudo. Ele era mais preto que um toco de braúna, depois que a gente queima um roçado. Quando o bicho viu meu pai, largou os cachorros e partiu para cima dele. Então meu pai apertou o gatilho e acertou bem no meio da cara. O bicho cambaleou e meu pai atirou de novo, e finalmente o bicho caiu. Nessa hora, eu e meus irmãos pegamos um facão e partimos para cima para acabar de matar. Depois que a gente matou o bicho, começamos a cortar ele e fizemos uns 5 pedaços. Inclusive, cortamos até a cabeça fora. Depois disso, a gente foi para a mata, que ficava lá no fundo do sítio. Cavamos uma cova e enterramos o bicho. Após enterrar, voltamos para casa e a gente foi cuidar dos ferimentos dos cachorros. E graças a Deus, todos sobreviveram. A gente estava apavorado, pois nunca tinha visto e nem ouvido falar que uma criatura daquelas pudesse existir. Meu pai falou que já tinha ouvido falar daquele bicho, mas nunca tinha visto um. E depois disso, a gente foi dormir. No dia seguinte, a gente acordou e meu pai não estava em casa. Minha mãe falou que ele tinha ido até a cidade. Por volta do meio-dia, meu pai chegou, trazendo em sua caminhonete cimento, areia e brita. Eu perguntei para que aquele material. Ele disse que era para tapar o buraco que enterramos o bicho. Depois do almoço, meu pai chamou eu e meus 2 irmãos e a gente foi lá para a mata, levando o material que ele tinha comprado. A intenção dele era fazer um concreto e jogar sobre o local que enterramos os restos do bicho. Assim que a gente chegou ao local, tivemos uma surpresa, pois a cova estava escavada. Tinha um buraco parecido com o que os tatus fazem, e pelo visto, foi de baixo para cima. A gente começou a cavar no lugar e não encontramos os restos do bicho. Meu pai quase desmaiou. Voltamos para casa e meu pai disse que era para a gente se preparar para o que viria naquela noite. Ao final da tarde, prendemos todo o gado em um galpão
e colocamos os cachorros para dentro de casa, pois era provável que o maldito cão voltaria para se vingar. E nós estávamos certos, pois ele veio. Era quase meia-noite, quando ouvimos o desmantelo do galinheiro. Mas minha mãe não deixou ninguém sair. Os cachorros começaram a ganir e entraram debaixo da mesa. Então o bicho começou a rodear a casa, e ele rosnava alto demais. Depois de alguns minutos, ele parou em frente à varanda da casa, abriu a boca e começou a babar. Era uma visão do inferno. Ele ficou parado em frente à porta da nossa casa, olhando fixamente e rosnando. Pela janela, vimos os seus olhos. Eram vermelhos, parecendo bolas de fogo. Como ninguém saiu, ele começou a passar as garras nas portas, como quisesse nos amedrontar. E com certeza ele estava conseguindo, pois todos estavam apavorados. A minha mãe começou a orar, enquanto meu pai olhava pelo vão que ficava entre as duas partes da porta. O bicho percebeu, deu um salto e se jogou contra a porta. O impacto foi tão grande que a parte de cima caiu sobre meu pai. Mas o que nos chamou a atenção foi o fato de que, mesmo com a porta quebrada, ele não entrou na casa. Parece que alguma coisa lá dentro o impedia de entrar. Meu pai levantou com um galho no meio da testa. Mesmo assim, ele apontou a espingarda e disparou um tiro certeiro na cara do bicho. Foi pedaço de carne para todo lado. Mas em minutos o bicho levantou e vimos ali na nossa frente a cara do demônio se refazer. Por isso, nem perdemos mais tempo tentando matar aquela coisa. Colocamos a porta no lugar e ficamos lá na sala o resto da noite, enquanto o bicho rondava a casa. Ele rosnava e às vezes passava as garras nas janelas. Perto de amanhecer, ele deu um urro e desapareceu. Quando seu Osmar terminou de falar, eu suspirei e disse: "Que história! É até difícil de acreditar. Mas como foi que o senhor que passou por isso, não sou eu que vou duvidar?" Em seguida ele deu uma risada e falou: "Mas não acaba aí não, moço." A gente correu atrás para saber mais sobre aquele demônio, pois ele podia voltar a nos atacar novamente. A gente ficou sabendo que em São Félix, lá no Recôncavo, tinha um homem que entendia dessas coisas. Meu pai não perdeu tempo e foi bater na porta do homem. E lá descobriu que esse demônio ronda pelo mundo toda a primeira sexta de Quaresma e ninguém pode matá-lo. Mas o lado bom é que ele não pode entrar na casa das pessoas. Ele vem até perto, mas fica do lado de fora, rodeando e rosnando. E se as pessoas não fizerem nada, ele vai embora e não volta mais. Só que infelizmente no nosso caso foi diferente, pois a gente tentou matar e até enterramos aquela coisa. E depois que ele ressuscitou, quis se vingar. E a cada 13 anos ele volta para tentar matar alguém da família. E é por isso que toda primeira sexta de Quaresma, de 13 em 13 anos, a gente se prepara para receber a visita do cão do inferno. E ele nunca falhou, sempre aparece. Era muita informação. Então eu perguntei em que ano aconteceu aquilo que ele me contou. E ele, em tom sereno, me falou: "No ano de 1964. Se o senhor for bom de matemática, vai entender o meu receio e por que eu chamei vocês para dentro de casa." Quando ele falou aquilo, eu tremi as pernas, pois, se fosse realmente verdade, o bicho poderia aparecer naquela noite. Ficamos conversando sobre outras coisas e pouco tempo depois ouvimos um barulho do lado de fora da casa. Seu Osmar se levantou, olhou pelo vidro da janela e fez sinal com a mão para eu ir até o lugar que ele estava. E quando me aproximei, eu apontei o dedo e vi um par de olhos que parecia duas brasas vivas no meio da escuridão.
Na hora, eu comecei a tremer e senti falta de ar. Mas seu Osmar me acalmou e disse: "Não se preocupe não, moço. Ele não pode entrar nas casas das pessoas. Mas se vocês estivessem do lado de fora, seriam atacados." Flávia levantou e foi até a janela para tentar ver também. E quando ela se aproximou, deu um relâmpago que iluminou tudo em volta da casa. E nessa hora, ela viu a criatura e quase desmaiou de medo. Passamos o resto da noite na casa do seu Osmar. E no outro dia seguimos nossa viagem. Chegando em Irecê, reencontrei meus pais e fiquei por lá até o final das férias. E na volta para o Rio, parei no sítio e fiquei um bom tempo batendo um papo com eles. E toda vez que volto à Bahia, dou uma paradinha para uma boa conversa.